que Deus fez na vida dele, mas o Espírito Santo de Deus vai conduzi-lo e nós vamos aprender muito, né? E ele esteve em casa, ele vai estar em casa, vai pousar lá em casa, né? Na nossa humilde casa, ele vai estar nos abençoando na sua estadia lá, né? É uma bênção. Muito obrigado por estar conosco hoje aqui, viu? Que o Senhor Espírito Santo possa te usar poderosamente em nome de Jesus. Vamos receber o servo de Deus, aplaudir o Senhor. Vamos colocar de pé. Amém. Graças a Deus, irmãos. Eu vou começar dizendo assim, que os irmãos podem ficar à vontade. Glória a Deus. Eu queria um microfone aqui, sem o pedestal. Pode alguém pode arrumar para mim? Som, 1, 2, som. Familiarizar com esse microfone. Só o irmão mexe com o som e tem que acho que vai ser. Senhora, glória a Deus. Amém. Acho que fica bom. O irmão pode aumentar o som, eu vou falar um pouco mais longe. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amados, para quem não me conhece, meu nome é Jorge Cruz. Na verdade, todo o nome é José Jorge Cruz. Eu louvo a Deus já antecipado por estar aqui com os irmãos e poder ver uma parte da minha família, da minha casa, do meu povo. Que Deus nos abençoe nessa noite. E também queria chamar os irmãos à oração, para que nós possamos falar com Deus, para que o nosso Pai possa falar conosco como Ele quiser falar. E aquilo que está proposto no coração do Senhor, que cada um receba a sua porção nessa noite, e que cada um seja alimentado por aquele pão vivo que desceu do céu. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós nos achegamos diante do Senhor pelo sangue do Cordeiro, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou, nos inaugurou, para que possamos nos achegar diante desse trono da graça, para pedir ao Senhor não só misericórdia em tempo oportuno, mas a graça de conhecer a Cristo Jesus como Senhor, como Salvador. Ó Deus, eu creio que aqui há homens santos e santificados pelo Senhor. Creio também, ó Deus, que há irmãs aqui cheias do Teu Espírito. Aleluia. Eu sei, ó Deus, que há jovens aqui que Te amam e Te desejam ardentemente nesta noite. Te conhecer mais e entender mais e compreender mais a Tua palavra. Eu estou certo, ó Deus, de que a Tua bondade será conhecida nessa noite. Eu também estou certo, ó Deus, junto com os meus irmãos, de que nós invocaremos o nome do Senhor nessa noite, para que sejamos salvos, salvos de nós mesmos, salvos, ó Deus, de toda a tribulação, de toda a tentação, de toda a aflição. Também, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, possa o Senhor usar esse vaso de barro nesta noite, para que a excelência, o poder e a glória seja somente do Senhor Jesus. Receba já antecipado, ó Deus, tudo aquilo que possa os irmãos perceber em mim, seja transferido para a glória do Teu nome. Aleluia. Ó Deus, que o Teu servo não venha receber crédito nenhum, Amém. mas que o Teu nome e a Tua palavra sejam honradas nesta noite. Glória a Deus. E o Senhor seja expresso, visto, conhecido por todos os irmãos nesta Amém. noite. Que cada visitante que veio aqui nessa noite possa conhecer a Cristo Jesus como Senhor, como Salvador, como aquele que era, como aquele que é, como aquele que há de ser, como aquele que já veio, como aquele que está quase voltando. Aleluia. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 18. Eu me alegro muito no Senhor e na força do seu poder, porque eu gosto de dizer que eu estou como um rádio velho, já com 46 anos. As pilhas estão mais ou menos, mas a sintonia está, graças a Deus, Glória a Deus. A sintonia está direto naquele trono e naquele nome que está acima de todos os nomes que se nomeiam.
verdade que eu não estou aqui nessa noite para falar de mim, mas para falar daquele que me comprou e com seu sangue me purificou e com sua graça, poder e glória me justificou, para falar em seu nome. A palavra de Deus diz que aqueles que desejam ser porta-vozes de Deus devem se colocar diante de Deus para receber aquele tratamento, aquele ensino, para que possa ouvir a sua voz e falar a sua palavra. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 18, existe aqui 5 relatos. 5 desses relatos falam sobre o primeiro, o juiz iníquo, os fariseus e os publicanos, as crianças, o jovem rico e o perigo das riquezas. E também fala outra vez Jesus dizendo sobre a sua morte e ressurreição. E no final ele fala sobre a cura do cego de Jericó. Eu queria trazer essa última passagem, do versículo 35 do livro de Lucas, capítulo 18, e falar do versículo 35 até o final, dizendo assim: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou e disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou-se a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém. Amém. Amados, que a graça de Deus nos seja suficiente nessa noite, para que nós possamos conhecer a Cristo Jesus como Senhor, como Salvador, como um Deus único, e que aqueles que prestam atenção à palavra daquilo que o Espírito de Deus tem para dizer para esta igreja nesta noite, eles vão receber da parte de Deus muitas coisas, porque Deus, Ele é galardoador e recompensador daqueles que o buscam. E nós aqui estamos nessa noite para buscar o Senhor e conhecê-lo, conhecer a sua palavra, conhecer o seu caráter, conhecer algo vindo da parte de Deus. Eu estou certo que há irmãos aqui e irmãs aqui que oraram a Deus pedindo uma palavra. Eu estou certo também que há irmãos aqui e irmãs que pediram a Deus algo para a sua vida nessa noite. Pediu a Deus que Deus falasse com ele nessa noite, trouxesse uma palavra ao seu coração, para que a sua alma fique mais tranquila na presença de Deus. E que eu quero lhe alertar: se você ficar na expectativa de receber algo de Deus nessa noite, certamente você vai receber, porque há pessoas que fazem perguntas a Deus, e aí Deus manda a resposta. Assim como nós escrevíamos antigamente uma carta para algum parente, nós ficávamos com aquela esperança, aquela expectativa de que o carteiro nos trouxesse a resposta daquela carta. Eu não sei o que você tem pedido nessa noite, mas eu espero ser o carteiro de Deus nessa noite para você. Eu espero que Deus use de sua bondade, de sua misericórdia, para que a resposta das suas orações, as cartas que você mandaram para Deus, as palavras que você dirigiu aos santos ouvidos de Deus, possa ter resposta nessa noite. Amados, vocês não me conhecem, mas há um Deus no céu que me conhece. Foi Ele que me comprou das trevas e me trasladou para o reino do Filho do seu amor, aonde eu tenho recebido essa graça, essa bondade, essa majestade de Deus. João Paulo é a pessoa que mais sabe todos os meus defeitos aqui nessa noite, a não ser o Espírito Santo, só João Paulo. Por quê? Porque os irmãos não me conhecem, mas eu gostaria que você fizesse perguntas a Deus: quem é este homem? Eu gostaria que você perguntasse a Deus: por que nós estamos aqui nessa noite reunidos para ouvir o que este homem tem a dizer? Amados, eu tenho uma má notícia para você e depois eu tenho uma boa notícia para você. Se você veio aqui nessa noite com a esperança de ouvir este homem, você perdeu a sua viagem, você perdeu a sua vida, porque a palavra de Deus diz 7 vezes em Apocalipse, principalmente no capítulo 2 e 3, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz. Amados, você só pode ter ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem para dizer. Se você está aqui nessa noite com esperança e expectativa de me ouvir, você vai perder o seu tempo.
Eu quero lhe convidar para você levantar e ir embora. Mas se você veio aqui nessa noite com a esperança de ouvir Deus falar, então que Ele possa nos usar, não só eu, mas todos aqueles que estão sentados aqui nessa noite. Alegre o seu coração, disponha seu ouvido ao ouvir, e você vai conseguir ouvir o Espírito de Deus. Essa passagem nos mostra alguém que era cego, e aparentemente esse homem não era cego de nascença, porque a Bíblia diz que ele tornou-se a ver. Eu não sei qual foi a visão que Deus já deu a você, eu não sei que propósito Deus chamou você, mas Deus quer dizer para nós nessa noite que há algumas pessoas aqui que perderam a visão de Deus, e Deus nessa noite quer dizer que Ele quer fazer com que você torne a ver. Amém. Que você torne a ter uma visão. O apóstolo Paulo diz: eu não fui infiel à visão, eu fui fiel à visão celestial. Será que esta é a mensagem de Deus para você nessa noite? Eu não sei o que você perdeu de Deus nessa jornada, nessa caminhada, desde o dia em que o Senhor Jesus o chamou. E também não sei se você está aqui nessa noite como a primeira vez que você vem aqui, ou alguma das vezes que você foi convidado e aqui você está. Eu não sei o que você tem perdido, eu não sei o que você perdeu, mas a Bíblia fala para nós: remi o tempo, porque os dias são maus. Eu não sei se você tem perdido o seu tempo, mas Deus está olhando para você e perguntando a você: o que você perdeu e o que você quer que eu te dê e torne a dar a você nessa noite? Amados, quando conhecemos a palavra de Deus, ela é suficiente para nos redarguir, nos instruir, nos orientar, nos alinhar para a direção correta. A palavra de Deus diz que, esquecendo das coisas que para trás ficam, nós avançamos para frente, para o alvo, para a soberania de Deus, para a vocação da qual nós temos sido chamados. A palavra aqui diz que imediatamente ele tornou a ver e seguia-o. Quando Deus te dá a visão de volta, quando Deus te dá aquele propósito de volta, quando Deus te dá aquela coisa que você perdeu, você deve imediatamente seguir o Senhor. Há uma disposição no seu coração em receber de volta o que você perdeu. Muitas pessoas aqui devem pagar imposto de renda, e o imposto de renda, quando lhe é devido, o governo, há uma restituição do imposto de renda. Mas eu também quero lhe dizer que Deus restitui tudo aquilo que foi tomado indevidamente. Eu não sei quantas coisas você perdeu nessa jornada, mas o Espírito de Deus fala no meu coração: diga ao meu povo que eu vou restituir aquilo que o inimigo ou alguém tenha tomado deles. Quando a Bíblia diz que se tomar a capa oferece a túnica, eu queria lhe dizer que a capa pode se levar, mas a túnica só se for oferecida. A capa é a nossa vida exterior, mas a túnica é a nossa vida interior. Você deve permitir e oferecer que essa vida interior seja também tomada. A Bíblia diz que aquele que perder a sua alma por minha causa, achará. Amém, amados? Amém. Deus não está aqui nessa noite para revelar pecados. Deus não está aqui para envergonhar ninguém. Eu orava essa madrugada para amanhecer no dia de hoje. Eu orei uma vez, levantei e orei a segunda vez. E na madrugada eu pedi a Deus uma palavra para os irmãos, e veio exatamente essa palavra. Eu não quero mudar o texto, nem o contexto, nem a direção de Deus. Não pretendo fazer isso. Mas há uma coisa que Deus quer nessa noite: é que você tenha em mente o que você acha que você perdeu. Então Deus está lhe dando uma oportunidade nessa noite. O que você acha que você perdeu durante essa jornada? Há pessoas que perdem o caráter, há pessoas que perdem a idoneidade, há pessoas que perdem a dignidade, há pessoas que perdem o interesse pelas coisas de Deus, há pessoas que perdem o interesse da leitura da palavra, há pessoas que perdem o desejo de orar. Eu não sei o que você perdeu, mas você pode nomear o que você perdeu. Você sabe que você perdeu. Em toda a trajetória da vida cristã, o que você acha que você perdeu? Porque é exatamente isso que Deus está dizendo: eu vou
te dar de novo. Eu vou tornar a dar de novo. Amados, eu sei muito bem o que eu perdi. Mas Deus quer que você fale para Ele aí na sua mente e no seu coração. Senhor, eu acho que eu perdi isso. E Ele vai tornar a te dar. Amém, irmãos? Amém. Amém mesmo? Amém. Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Gostaria que você abaixasse um pouco a sua cabeça. Gostaria que você dirigisse uma oração a Deus. E diga a Deus: Senhor, eu acho que eu perdi isso. Senhor, eu acho que eu perdi isso. Diga a você mesmo, a Deus. Só Ele está te ouvindo. Só Ele sabe o que você passa na sua cabeça. Então diga a Deus essa noite: Senhor, eu creio que eu perdi isso. Vou te dar 1 minuto para você terminar a sua oração. Amém. Levante a sua cabeça. Abra os seus olhos. Eu fico aqui pensando como Deus é maravilhoso. Às vezes as pessoas querem um pregador que pula, esperneia, ora em língua, interpreta, fala um monte de profecia. Mas eu estou aqui simplesmente para falar a palavra de Deus. Glória a Deus. Ela é suficiente. É verdade. Lá em Tito, no capítulo 2, no versículo 11 e 2, está escrito assim: a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste presente século sóbrio, justo e piamente. Quando conhecemos a palavra de Deus, nós devemos então voltar ao nosso coração. Você sabia que a Bíblia tem 31.175 versículos? Você sabia que a Bíblia tem 1.188 capítulos? Você sabe onde é o meio da Bíblia? Se a Bíblia fosse uma laranja e nós cortássemos ela no meio, depois cortássemos de novo e fizéssemos um X, você sabe onde que dá? No Salmo 118, versículo 8. Quantos capítulos tem a Bíblia? 1188. E onde está o meio da Bíblia? Salmo 118, versículo 8. Salmo 118, versículo 8. Tirando os versículos, fica 1188. Então eu creio que até os números da Bíblia foi inspirado pelo Espírito de Deus. Até capítulos e versículos. Você sabia que capítulos e versículos só foi colocado depois do ano de 1700 depois de Cristo? Sabe o que está escrito então nesse meio da Bíblia? Que é o Salmo 118, versículo 8. Se você partir 1188 capítulos dividido em 2, dá quanto? 594. Então o versículo primeiro, ou melhor, o último versículo dos primeiros 594, o 593, mais um, 594. Sabe o que diz esse mais um? É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Qual que é o centro da mensagem de Deus? Confie em Deus, não confie em homem. E o primeiro versículo então subsequente, que é o versículo 118, versículo 9. Sabe o que está escrito lá? O mesmo versículo de cima, só muda uma palavra. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Sabe quais são esses príncipes? Você, nós, os filhos de Deus. Ele é rei e nós somos príncipes de Deus. Você conhece a matemática de Deus? Você sabia que um cristão vale por quantas pessoas? Jesus falou em Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 reunir em meu nome, ali estou no meio deles. No Antigo Testamento tem uma matemática de Deus que eu não consigo entender.
Um de vós vale por 1000. Um homem de Deus, uma mulher de Deus vale por 1000 outros homens e mulheres que não são de Deus. Mas a Bíblia diz que 2 de vós vale por 10.000. Glória a Deus. Em Bagi, Bacite. É isso mesmo? Bacite. Essa aqui eu ainda não tinha vindo essa cidade. É um nome para lá de Bagdá. Olha, amados, quando você olha a matemática de Deus fica meio complexo. Então a maior congregação dessa cidade, onde está? Em qualquer lugar onde 2 ou 3 se reunirem em nome dele. Vale por quanto? Por 10.000 pessoas. Não é isso que Deus falou? Quer ver tanto que a matemática de Deus é estranha? Jesus disse, dai-lhes de comer. Eles olharam, pensaram, Felipe, André, mas se nós comprarmos 300 denários de pão, não dá para esse povo. Jesus falou, dai-lhes de comer. Mas se eu pagaria que é longe, mas Belém está bem longe, sabe o que significa Belém? Casa de pão. Foi por isso que Jesus nasceu em Belém. O que Jesus disse? Eu sou o pão da vida. Aquele que de mim se alimenta por mim, viverá. Senhor, nem se nós comprar 300 denários, não vai dar para esse povo comer. Mandai-nos assentar. Aí assentaram 5.000 homens, 50 por 50. E a Bíblia diz que fora as crianças femininas, as crianças masculinas, aí já temos 15.000 pessoas aproximadamente. Fora os velhos, já temos 20.000 pessoas. A Bíblia diz que fora, para lá, mas já 20.000 pessoas. Aí chegou um e falou, nós temos aqui 5 pães, 2 peixinhos. Matemática de Deus, 5 pães, 2 peixinhos. A Bíblia diz que sobrou 12 cestos cheios. E todos comeram, se fartaram. Quem aqui quer entrar na matemática de Deus? 1000 anos aos teus olhos é como o dia de ontem que se foi. Salmo 90, versículo 4. Como que 1000 é como 1? 1 é como 1000. Sabe o que Deus fala para nós nessa noite? Ande pela fé e pare de andar pela vista dos olhos. Quem aqui será que deseja andar pela fé? Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, lá diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 23, não, Gálatas 4, 23, não, Gálatas 3, 23, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Amados, você sabe que a fé já veio? A fé já veio. Como descansar em Deus num mundo tão perverso, num mundo tão difícil? Esse cego estava à beira do caminho, mas certamente ele ouviu falar de Jesus. Certamente ele ouviu algo da parte de Jesus. Esse Jesus está fazendo milagres. Então eu quero o meu milagre. Você pode dizer para Deus nessa noite: Jesus, eu já ouvi falar do Senhor, e também nessa noite eu quero o meu milagre. Aí Deus pergunta: já pensou Jesus chegar para um cego e falar assim: o que você quer que eu faça para você? O que o cego te disse? Eu quero tornar-me a ver. Nesse mesmo contexto, amados, na primeira passagem, nós temos a passagem do jovem rico, né? Capítulo 18, versículo 18. Tanto 18 Deus falou aqui nessa noite, foi ou não foi? Vocês estão entendendo o mistério de Deus? Ele quer que nós falamos do quê? 18. Não é isso que ele falou? 1188. Vamos ver aqui. Certo homem de posição perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, eu tenho lido a Bíblia nos últimos 24 anos, e antes de eu ser cristão eu li a Bíblia também.
lia muito a Bíblia. Eu sei muita coisa de cor antes de ser cristão. Eu sou de uma família crente, eu sou a 5ª geração de uma família crente. Meu bisavô, meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meu pai e eu. Nós éramos presbiterianos. E como eu conheço bem a Bíblia, lá em Provérbios está escrito assim: não dê uma resposta sincera a uma pergunta tola. Responda ao tolo segundo a sua estutícia, para que ele não seja sábio aos seus olhos. Aí eu achei a pergunta mais tola da Bíblia, é essa. Eu nunca vi uma pergunta mais tola do que essa. Tanto é como Jesus não respondeu. Se Jesus tivesse respondido essa pergunta tão tola como ela está escrita aí, eu não ia acreditar em Jesus não, porque aí ele estava contra a Bíblia. Vamos ler de novo? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmão, não existe pergunta mais tola do que essa. É a mesma coisa você perguntar para o seu pai: pai, o que eu tenho que fazer para me herdar a sua herança? Você não tem que fazer nada para você herdar a herança do seu pai e sua mãe. Você só precisa do seu pai e sua mãe morto. Então eu vou perguntar a você: o que eu posso fazer para me herdar a herança de vocês? Ué, não há nada que eu possa fazer para me herdar o que é de vocês, não. Compreendeu então? Então que a pergunta é idiota. Bom mestre, que porém por herdar a vida eterna? Aí vem o Senhor e fala assim: por que você me chama de bom? Não só é bom aquele que está no céu. Aleluia. Então Jesus não deu uma pergunta, uma resposta sincera a uma pergunta tola. Aliás, Jesus nunca respondeu esse jovem. Quer ver? Vamos ler o texto todo para você ver. Até ontem ele não respondeu. Certo homem de posição perguntou: bom mestre, o que a gente fazia para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Isso é resposta para a pergunta de herdar a vida eterna? Não. Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Aí olha só o que foi. Jesus fez uma pergunta para ele: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus isso, disse-lhes: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro dos céus. Depois vem, segue-me. Mas ouvindo ele isto, estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ele diz: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Amém. Esse homem era riquíssimo. Você acredita que Jesus respondeu ele? Amados, agora a boa notícia. Você sabia que em Hebreus capítulo 9, versículo 16 e 17, está escrito que onde há um testamento é necessário que intervenha a morte do testador, visto que se o testador está vivo, ele não tem força de lei. Quando nós conhecemos esse texto, nós ficamos maravilhados, porque nós temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. E Jesus disse o que? Conhecereis a verdade vos libertará. Você sabia que você é herdeiro do maior testamento do universo? Amém. Você sabia que você é herdeiro de um gigantesco testamento? Você sabia que a Bíblia tem mais de 40 mil bens só para esse tempo presente? Você sabia que tem 32 mil promessas aqui incondicionais e apenas aproximadamente 8 mil promessas condicionais? Você sabia que Deus fez essa promessa a Abraão em Gênesis capítulo 18, capítulo 17, versículo 8? Lá está escrito assim: dar-te-ei a ti, a Abraão, dar-te-ei a ti e a tua semente todo o percurso, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e eu serei o seu Deus. O Senhor é sábio. E quando Paulo vai reverenciar essa palavra em Gálatas 3, a partir do versículo 15, ele fala assim: irmãos, falo como homem, ainda que um testamento for de um homem, depois que ele é validado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma.
Ele está dizendo que se o seu pai e sua mãe deixar um testamento para você, se uma parte, a sua mãe ou o seu pai morrer, o testamento não pode ser mais adulterado, não pode ser acrescentado e nem tirado nada, porque uma parte não está ali para concordar ou discordar. Então Deus fez uma aliança, um pacto, um testamento com Abraão, e Abraão tinha morrido, então Deus não podia mais mexer no testamento, porque uma parte não estava ali mais para concordar ou discordar. E a Bíblia diz: onde 2 ou 3 concordar acerca de qualquer coisa, assim será feito. Então, amado, quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3, versículo 15, ele vai levar nós para Hebreus, capítulo 9, versículo 16 e 17. Aonde há um testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, visto que de maneira nenhuma o testamento entra em vigor e tem força de lei se o dono não estiver morto. Então, amado, Deus precisava morrer. Assustaram? Eu só sei que o meu Deus é imortal depois que eles mataram ele, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Isso é prova de que o nosso Deus é imortal. Se eles nunca o mataram, você não sabia se ele era imortal? Então a Bíblia diz que no princípio era o verbo, capítulo 1 de João, versículo 1 de João. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eles mataram ele na cruz ou não? Então o testamento já entrou em vigor e já tem força de lei. Então agora você pode pedir reintegração de posse. Porque se o seu pai tem uma fazenda, uma casa, um apartamento, e alguém invade essa casa, esse apartamento, e ele não está na propriedade, não está no direito da sua mão, então você pode contratar um advogado, o advogado vai ao juiz e pede o quê? Ordem de despejo, reintegração de posse, e eles colocam o inimigo para fora, o inquilino, e você toma posse porque é seu. Amém? Amém. E você quer que Deus faça isso na sua vida espiritual essa noite? Amém. Então você pode pedir a Deus essa noite: Senhor, eu quero a posse de tudo aquilo que o Senhor tem me dado e não está no meu direito, na minha posse. Eu quero herdar tudo aquilo que o Senhor deixou para mim. Você sabia que você pode ser honrado na terra dos viventes? Você sabia que Deus disse: crede em Deus e nos seus profetas e prosperareis? Você sabia que a prosperidade está ligada diretamente à palavra do profeta? Crede em Deus e nos seus profetas e prosperareis. Você sabia que a igreja de Cristo existe 5 ministérios? Você sabia que a igreja de Cristo tem 5 ministérios? Você sabia que o corpo humano tem 5 sentidos? Você sabia que o Pentateuco do Antigo Testamento tem 5 ministérios? Você sabia que o livro de Hebreus tem 5 ministérios? Você sabia que o corpo de Cristo tem 5 ministérios, assim como o corpo humano tem 5 sentidos? Você sabia que o profeta é aquele que vê as coisas de Deus? Você sabia que o apóstolo é o nariz do corpo de Cristo? Você sabia que o evangelista é a boca de Cristo? Você sabia que o ouvido é o mestre? Você sabia que os pastores é o tato? Então nós temos 5 sentidos, 4 na cabeça e 1 no corpo, amém? Quem é o cabeça do corpo? Cristo. Quando o apóstolo Paulo chegava numa localidade e Cristo não era cabeça daquela igreja, daquela localidade, o Paulo sabia com facilidade. Por quê? Porque ele era apóstolo, ele era o nariz. Qual que é a função do nariz? Perceber o cheiro bom e o ruim. Então ele podia dizer: vós sois o bom cheiro de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o cabeça daquela igreja, daquela localidade. Mas aonde Cristo não é cabeça daquela igreja nem daquela localidade, lá tem um corpo sem cabeça. E um corpo sem cabeça cheira mal, fede. Um cadáver, um corpo sem cabeça é cadáver. E cadáver? E se Cristo é cabeça, então tem um bom cheiro. Eu não sou apóstolo, amados, mas eu sinto um bom cheiro de Cristo aqui nessa noite. Que cheiro bom. Expressões de rosto, você vê Cristo. Quando você olha, você vê Jesus. Eu não sou profeta que tem visão de Deus. O profeta é aquele que vê.
O mestre é aquele que ouve. Já viu um maestro quando está regendo uma bateria? Vários instrumentos? Ele é mestre, ele fica. Quando um camarada lá toca uma nota falsa, ele faz assim, uma nota fora, né? Para, você não toca não, filho, tá fora. Amém? Não é assim? E o pastor? O pastor vai lá, tira o carrapicho, tosqueia a lã da ovelha, cuida da ferida, né? E o pastor consegue ir em todo lugar, não é? Não é? O evangelista é aquele que fala: essa é a minha função, Deus me chamou para ser evangelista. Amém. A única coisa que eu sei fazer é evangelizar, é pregar o evangelho. As outras coisas eu deixo para os outros, porque se eu quiser ser olho, é perigoso eu ficar meio cego, não é? Se eu quiser ser mestre, vou atrapalhar os músicos tudo, vou ou não vou? Não entendo nada de sinfonia e orquestra. Mas uma coisa eu sei, eu conheço o meu Senhor. Amém. E eu tenho ensinado por todos os lugares que eu vou, que o seu inimigo, o nosso inimigo, ele já esbagaçou a cabeça dele. Antes da fundação do mundo, ele esbagaçou a cabeça de Satanás. E a Bíblia diz em Apocalipse que Satanás, com a sua cauda, com seu rabo, arrastou a terça parte das estrelas. Por que ele arrastou a terça parte das estrelas com o seu rabo? Porque a cabeça já tinha sido arrebentada. Só com o rabo que ele fez esse estrago. Sabe por que Deus está falando esse monte de coisa? Você não sabe. É para despertar você, para você ser curioso, começar a ler a palavra dele. É verdade, sim. Sabe quantas passagens na Bíblia que eu já achei sobre naves espaciais e discos voadores? 69 versículos. Quer ver coisas maravilhosas? Vamos falar algumas. Você sabia que o Jó disse 1500 anos antes de Cristo que o globo da terra estendia-se sobre o nada? Como é que ele sabia que a terra era redonda? Se Deus não o tivesse contado. Porque mais de 1500 anos depois de Cristo eles ainda não sabiam. Você sabia que Davi, o rei Davi, 770 anos antes de Cristo, falou uma verdade científica que o mundo acadêmico não sabe nem 30 anos atrás? Os Estados Unidos fizeram uma pesquisa para saber qual era o material mais puro do universo. Aí encontraram, amados, um material. Ele tem 3 graus de pureza acima do segundo colocado. Sabe qual é? O material mais puro do universo: a neve. E Davi disse que se os seus pecados fossem vermelhos ou negros, ou como carmesim ou escarlate, você, se acreditasse no sangue do Cordeiro, você ficaria mais alvo que a neve. Ah, então eu descobri qual é a coisa mais pura do universo. É um crente lavado pelo sangue do Cordeiro, porque nós ficamos mais altos que a neve. Então a coisa mais pura do universo é um santo que crê no poder do sangue do Cordeiro. Quem contou para Davi que era mais alto, nós nos tornaríamos mais altos que a neve? A última verdade científica acadêmica que foi descoberta na face da Terra chama Rádio Alus de Polônia. Se você quiser gravar, facinho. Rádio Alus de Polônia. Entra na internet e procura saber. Lá está escrito assim: Rádio Alus de Polônia. Aí tem a verdade científica por mais de 9 cientistas físicos que escreveram e editaram esse contexto. Lá diz assim: o material mais antigo do universo é o granito. E dentro do granito existe o Rádio Alus de Polônia. Ele é tão perfeito que está escrito por mais de 9 cientistas. Sabe o que é?
que não pode existir, em hipótese nenhuma, evolução. Por quê? Porque, então, rádio, áudio e polônio não pode existir. O que significa isso? Significa, segundo os cientistas, que a Terra tem que ter existido em um só dia. No dia que Deus disse, haja terra. Se Deus não fala, haja luz, não tinha luz. Se Deus não fala para que a terra viesse a existir, não teria terra. Por que eu estou falando isso e por que Deus está falando isso? Para despertar em você fome e sede de ler a palavra de Deus. Amém. Porque lá existem verdades que ainda não foram descobertas. Existem ensinamentos que não foram ensinados. Existem coisas que nós precisamos compreender. Vou dizer uma coisa aqui difícil, mas eu vou dar isso, tarefa, dever de casa. Então, o professor vem, ensina, dá o dever de casa, depois vem a prova, aí você toma um 3, um 2, um 0, um 10. Tem gente que faz um estudo direito. Você sabia que em Bíblia nenhuma do mundo existe a palavra amar a Deus sobre todas as coisas? Isso é uma invenção? Isso é uma mentira? Vocês ficaram surpresos, hein? Então eu vou dar 100 anos de prazo para vocês acharem esse versículo na Bíblia. 100 anos de prazo para vocês acharem esse versículo na Bíblia e me mostrar em que livro ele está, em que capítulo ele está e em que versículo ele está. 100 anos de prazo eu acho que é suficiente. Mas eu vou ajudar você. Não perca seu tempo não, hein? Você sabia que não existe na Bíblia, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, não existe isso na Bíblia, isso é invenção de homem. Uma mentira muitas vezes repetida parece ser uma verdade, não é? Não parece? Então está aí feito o desafio, hein? Quem quer meu telefone? 934, código diário, 91565491. Dia que você achar, você me liga. Uma dólar, eu vou receber sua ligação. Você não vai achar nunca, porque não existe. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas, de cor e salteado. Se você compra uma fazenda e não sabe aonde que ela vai, alguém vai tomar posse dela. Se você compra um lote, esse lote tem 12 metros de frente, 30 metros de fundo, são total 360 metros, escriturado, registrado, vizinho da esquerda, vizinho da direita, atrás, rua tal na frente. Se você não confere a sua largura do seu lote, se você não olha a sua escritura, você vai ser roubado, porque o vizinho vai derrubar a cerca e fazer lá, você vai ficar só com 10 metros de frente, e o resto é dele. Irmão, se uma escritura pública tem tanto poder, será que essa escritura sagrada não tem poder? Então nós precisamos conhecer. O que Oséias disse? Capítulo 4, versículo 6: o meu povo está sendo destruído, porque lhes falta conhecimento. O que Jesus disse? Conhecereis a verdade, e ela te libertará. Irmãos, eu poderia falar aqui dezenas e dezenas de coisas assim, para despertar em você o desejo de ler a palavra de Deus. Lá está escrito assim: se tivesseis fé. Olha só, se tiver fé, tamanho de um grão de mostarda. Lá não existe isso. Olha o que está escrito lá: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte: arranca-te daqui e transplanta-te para lá. Em que estado eles falaram isso? Eles falaram assim: Senhor, aumenta a nossa fé, os discípulos. Jesus falou: se vocês tivessem, né? Como é que Deus vai aumentar uma coisa que eles não têm? Tem como Deus aumentar uma coisa que não existe? Ele aumentou os peixes, os 5 pães e os 2 peixinhos, porque estavam lá, estavam montados. Aí Deus aumentou uma coisa que não existe. Aí então Deus falou para eles: se tivesseis fé, eu aumentaria. Se vocês tivessem, a palavra lá, o verbo, olha só o verbo: se tivesseis fé, como mostarda. Mostarda tem fé? Tem. Mostarda tem fé. Vamos mostrar a fé da mostarda. Pega uma sementinha de mostarda, seca, esturricando, seca, coloca ela aqui em cima da Bíblia
coloca uma pá de terra dessa altura, joga água, vem o sol, e aí ela nasce, ela germina, remove essa montanha toda, sai lá em cima, brota e germina. É verdade ou mentira? Ela não remove essa montanha que tem em cima dela? Remove. Então o que significa fé? Natureza de Deus. Repita comigo: fé é natureza de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos debaixo da lei. Mas vindo a fé, acabou a lei. Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu vou ensinar uma máxima aqui para vocês, mas vocês têm que me prometer, tem que ler Bíblia. E amar a Deus sobre todas as coisas, existe na Bíblia? Não. O que está escrito lá na Bíblia? Amarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele darás culto. E o amarás de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento do catecismo romano da Igreja Católica. Aí eles falam assim: ó, você pode amar Nossa Senhora Aparecida, São Cristóvão, São Jerônimo e Deus acima de todas essas coisas. Quem aqui está animado a amar Nossa Senhora Aparecida? Levanta a mão aí. Ninguém. Porque só a Ele adorarás e só a Ele darás culto. Amém, amados? Amém. Amém, amados? Amém. Eita, que povo vivo, hein? Com cheiro de Cristo. Eu vou fazer uma pergunta. Você acha que Deus está despertando em você a vontade de ler a Bíblia? Ezequiel, no capítulo 1, ele teve uma visão. Ele falou assim: olha, eu vejo alguns rolos voando, rolo voante, e parece com uma cambota dentro de uma outra cambota. E essas duas cambotas que eu vejo, parece que estão cheias de olhos ao redor. E essas rodas que eu vejo como uma cambota dentro de outra cambota, parece de cor de berilo. A cor de berilo é mais ou menos essa cor aqui. E elas andam em zigue-zague, em altíssima velocidade, e elas não viram para onde elas vão. Elas andam para cá, para lá, para cá, para cá, sem se mexer. E essas rodas eram altas e formidáveis, e metiam medo. Sabe o que ele está falando? Imagina você descrever uma coisa que você nunca viu. Ele falou: olha, eu estou tendo uma visão. Essa visão que eu tenho eu vou escrever. Parece duas cambotas, uma cambota dentro de outra cambota. Quem sabe o que é cambota aqui? Cambota, amados, é a metade da roda de um carro de boi. Um carro de boi tem duas cambotas, a parte de cima e a de baixo. Aí faz o quê? Um halo 100% redondo, amém? Aí o profeta falou: olha, eu estou vendo, e essas cambotas elas voam de um lugar para o outro em zigue-zague, em altíssima velocidade. Só que essa cambota que está dentro da outra cambota, parece que está cheia de olhos ao redor. Imagina você ver uma espaçonave, você está vendo um carro do outro planeta, e você não sabe escrever. Ele falou: mas parece que está cheio de olhos ao redor. Se você olhar para um avião longe, lá na pista, aquelas janelinhas não parece que está cheio de olhos assim ao redor? E ele viu, amado, um carro, um veículo de outro planeta. Zacarias capítulo 7, Zacarias profetizou: eis que vejo um rolo que está voando, e esse rolo voando tem 10 metros por 5. Um rolo que voa 10 metros de comprimento, 5 de altura. Irmãos, prestem atenção nisso. Estava ali Geazi e Eliseu. Aí ele falou: o quê? Nós estamos cercados. Ele falou: não, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí ele orou para que os olhos dele fossem abertos. Foi ou não foi? O que ele viu? Carros e cavaleiros de fogo. Elias foi arrebatado num carro de fogo, um redemoinho. E apareceu ali o quê? Um carro. O Salmo diz o quê? Que os carros de Deus são milhares de milhares. Não é isso que diz a Bíblia? Quem conhece a Bíblia aí?
Então, amado, a Bíblia tem centenas de coisas para nós conhecermos. Muitas coisas para nós conhecermos. Quem aqui está disposto a ler a Bíblia, né? Vou fazer um desafio, hein? Vou dar o dever de casa, né? Dever de casa. Novo Testamento. 30 folhas por dia. Em 10 dias você leu todo o Novo Testamento. Porque só tem 300 páginas. Se você ler 10 por dia, em 30 dias você leu tudo. A primeira pessoa que terminar de ler todo o Novo Testamento vai ganhar um presente de Deus. Já está liberado já. Quem lê a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, vai ganhar um grande presente de Deus. Então vamos ver se essa boca que está falando é verdadeira. E vamos ver quem vai ganhar o primeiro presente aqui. Vai ter que chegar aqui e falar: eu terminei e já ganhei. Porque Deus se torna galardoador e recompensador daqueles que o buscam. Deus garante. Ele falou: tendo eu falado, a minha palavra não voltará vazia, mas efetuará aquilo para que ela foi designada. Amém. Se você dá valor à palavra de Deus, não pare de ler. Não pare de ler. Não pare de ler. Será que a igreja está disposta a receber desafios de Deus? Amém. Será que nós podemos sermos desafiados, a nossa personalidade, para que nós tomamos uma atitude? Esse local de reunião vai ficar muito pequeno, sabe por quê, irmãos? Tem muita gente em pé lá atrás. Se você colocar 500 cadeiras num lugar, é porque você tem fé que Deus vai mandar 500 ovelhas sentar naquele espaço. Um dia, um irmão me fez um desafio para a igreja, e esse irmão disse: quem aqui tem fé que ganharemos 1000 almas para Jesus? Eu falei: eu tenho. Ele falou: então nós precisamos de 1000 bancos. Onde que esse povo vai sentar? Eu falei: amém. No outro dia eu providenciei e comprei 500 cadeiras e doei para a igreja, sozinho. Aí o irmão levantou e pregou de novo. O que adianta esses irmãos virem para cá e sentar nas cadeiras e não tem Bíblia para eles lerem? Então, que 1000 cadeiras, eu dei 500, não dou conta de dar tudo. Precisa de 1000 Bíblias. Amém? Então fui lá e comprei 700 Bíblias. Está aqui as Bíblias. Deu 32 metros de altura, porque 3 centímetros cada uma, né? 700 vezes 3, dá isso mesmo? 21 metros de altura. Irmão, 21 metros de altura é bem alto, não é? Nós mandamos entregar lá. Entregou, o caminhão foi lá levar. E você? Você está disposto mesmo a ganhar alma para Jesus? Qual é a isca que você vai arrumar para pescar essas almas? Todo peixe tem uma isca. Jesus falou que nós seremos pescadores de quê? Então cada alma dessa precisa de uma isca. Tem uns peixes que gostam de quê? Pão. Tem outros peixes que gostam de quê? Piaba. Tem outros peixes que gostam de quê? Coisa que brilha. É ou não é? Cada peixe tem um. Dourado, milho cozido. Piau, milho cozido. Traíra. Traíra é o quê? Triplo de galinha. Como é que é? É bom para quê? Olha só, tá vendo? Então, cada peixe tem a sua isca. O que você pode produzir para você ser um ganhador de almas? Eu vi aqui o irmão falando, acho tão interessante. Para a honra e glória de Jesus, eu não conheço nenhum ganhador de alma maior que eu lá na minha cidade. Não conheço. Eu até queria conhecer, sabe por quê? Porque eu queria andar com ele pelo menos uns 2 anos. Porque eu ia aprender a ganhar mais que ele. Eu ia, ficar esperto. Lá vamos ver como é que ele faz, como é que é o procedimento. Eu levo folheto, livreto, CD, DVD. Quando eu dou a Bíblia, já estou batizando o camarada. Na minha cidade eu tenho mais ou menos 6.000 filhos na fé. Glória a Deus. Só na minha cidade.
Você já pregou e numa só pregação ganhou pelo menos 800 pessoas para Jesus com uma só pregação? Eu já ganhei várias vezes. Nós íamos no colégio, botava todo mundo no pátio, pregávamos 45 minutos e falávamos: quem quer aceitar Jesus, dê um passo à frente. Imagina 800 pessoas dando um passo à frente. Calma! Até assustava. Isso é verdade? Vai, pergunta a Deus. A Bíblia diz que a testemunha falsa não ficará impune, mas a testemunha verdadeira edifica as almas. Glória a Deus. Eu tenho rodado no Brasil mais ou menos 260 cidades. É muito, não é? Quantas cidades você conhece? Conta aí, vamos lá. As que você vai, as que você já foi. Dá umas 260, 280? Quantas? Puxa. Eu tenho um amigo lá em Patos, lá que chama Canuto, dono do cartório. Quantas cidades você conhece, Canuto? Patos de Minas. Falei, qual a outra cidade você conhece? Eu não conheço. Já foi no Chile? Não, ainda não. Chile? Eu fui da Lagoa Formosa aqui, é 20 quilômetros. Falei, conhece a praia? Falei, nunca fui na praia. Amados, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque dessas 260, mais de 260 cidades que eu fui, eu tenho uma notícia muito estranha para te dar. Eu nunca comprei a minha passagem para ir. Eu nunca comprei a passagem de volta. Eu nunca paguei o hotel ou o lugar que eu dormi. Eu nunca paguei a comida que eu comi. Nem as roupas que foram lavadas. Nem passadas. Quem pagou? Deus sempre levanta alguém para pagar. Sempre. Sempre. Quando Deus me fez ir para morar em Portugal, numa cidade chamada Fátima, até ontem eu também nunca paguei as passagens aéreas, navio, trem, metrô, táxi. Quando morei na Espanha foi a mesma coisa. Nunca paguei nada. A Bíblia tem resposta para tudo. Nesse livro existe um único homem que comprou a sua própria passagem para viajar e levou tinta. Foi o Jonas. Deus mandou ele ir para mim e ele comprou a passagem para Tarsis. Levou tinta. Eu tenho medo de homem que compra passagem, muito medo. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? A Bíblia tem resposta para tudo. Para tudo. Quer que Deus mude a sua sorte? A Bíblia tem versículos que ensinam como que Deus muda a sorte a sua e a minha. É Jó capítulo 42, versículo 10. O que está escrito lá? E mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Amigos, aqueles três fofoqueiros. Os três camaradas só falou que não era reto de Deus e do Jó. E como é que Deus falou? Que Deus mudou a sorte de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. O que Deus falou? Vai lá que o meu servo Jó vai orar por vocês. Para lá, para lá. Quem aqui está animado a receber a oração de um leproso? Levanta a mão e faz um favor. Opa! Uma mão só no João Paulo! Ah, o sangue de Jesus tem poder. Quem aqui tem coragem de receber oração de um leproso? Aumentou uma mão ali atrás. Achei que era até a mão do Lula. Tinha quase 3 dedos, 4 dedos. Amado, sabe por que Deus está falando isso? Porque quando Deus mandou os 3 amigos do Jó ir lá no Jó pedir oração, o Jó estava curado ou estava leproso? Ele estava leproso, amado. Sabe o que isso significa? Que se você quiser oração nessa noite, vem aqui, que o leproso aqui vai orar por você. Aleluia! Glória a Deus! Parece que algumas pessoas entenderam. Parece que algumas pessoas aqui entenderam. Glória a Deus! Sabe quando nós queremos orar para as pessoas? Quando nós estamos completamente bem, quando a nossa conta bancária não falta nada, quando a nossa casa está organizada, quando nossa carne está curada. Mas eu faço um desafio para essa igreja: ore por todas as pessoas que você encontra, porque Deus vai fazer proeza na vida dessas pessoas, e você vai ser o motivo de glorificação a Deus. Tenha coragem de orar para qualquer pessoa que está completamente pobre e arruinada,
para que Deus a enriqueça e a faça abastecida a sua casa. Porque é fácil nós orarmos para as pessoas, porque quando tudo está bem, está tudo bem, não está me faltando nada. Aí eu tenho muita facilidade de orar para as pessoas, é ou não é? Mas eu quero ver você ter coragem de uma irmã chegar na sua casa, ou uma pessoa, e falar: ô, fulano, me ajuda, ora a Deus lá por mim, eu estou com 5 talões de água, 5 talões de luz atrasado. E ela não sabe, você está com 10. Aí você fala: vem cá, eu vou orar para você e o seu talão vai ficar resolvido. Isso é uma lepra, irmão. Está entendendo? Os irmãos estão entendendo o mistério? Eu estou completamente com dor na coluna, mas está arrebentando de dor. Aí chega um camarada lá e fala assim: ó, torci meu joelho. Ele queria que você orasse por mim. Fala: vem cá que você vai ficar curado agora. Hã? Chega o irmãozinho, aquele extrato bancário, né? Esse tamanho assim. Saldo devedor 6.800. Aí o irmãozinho chega: irmão, ora por mim, estou com saldo devedor. Eu já até perdi minha conta, já cortaram meu nome está no Serasa. Ó, vem cá agora para você vai ficar curado, você vai ficar resolvido sua conta bancária. Está entendendo, irmão, o que Deus está falando? Você ora pelas pessoas baseado em você ou baseado no que Deus fez por você por meio de nosso Senhor Jesus Cristo? Está entendendo? O Jó orou por eles, leproso. Se eu tivesse lá, eu falasse: eu não tenho ninguém mais limpo que esse aí, não, porque esse aí está muito ruim esse sujeito. Lembra de Naamã? Falou: na Síria tem rio muito melhor que esse rio Jordão aqui. Eu vou voltar lá para a Síria. Esse camarada nem me recebeu, nem me atendeu. Profeta e falou para me mergulhar 7 vezes aqui. Vamos embora. Vou dar presente para pessoa também não. Vamos embora. Falei: botou os presentes de volta. Aí o servo dele falou assim: olha, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Faria. Pois ele te pediu uma coisa tão simples, só mergulhar 7 vezes. Vamos lá então. 1, estou leproso. 2, estou leproso. 3, estou leproso. 4, estou leproso. Falta só 3. 5, estou leproso. 6, estou leproso. Falei: tá vendo? Não vai acontecer nada. 7, a hora que ele voltou, não tinha lepra mesmo. Glória a Deus. Fui orar para um irmãozinho lá da igreja. Escuta essa. Quem quiser, irmão, o telefone dele tem aqui, viu? É o Lucas. Lucas, vem cá, o que você tem no olho? Ele falou assim: eu estou enxergando nada. Falei: vem cá, eu vou orar para você. Você vai ficar curado das vistas. Orei a primeira vez. Falei: você está enxergando? Ele falou: nada. Orei a segunda vez: está enxergando, Lucas? Nada. Falei: Lucas, vou orar a terceira vez: está enxergando, Lucas? Nada. Vai lá fora, dá uma olhada lá fora. Ele foi lá fora, olhou. Está enxergando alguma coisa, Lucas? Ele falou: nada. Eu, o Márcio, o irmão dele e o Lucas, só nós 4 lá orando. O segundo andar do prédio. Sai lá na janela lá de fora, Lucas. 4ª vez, ele voltou e falou: não enxerga nada. Falei: Lucas, mais uma vez, vem cá. Orei. Vai lá fora, Lucas, e olha. Lá vem ele lá pela 5ª vez. Ó, você vai reparar, não enxerga nada não. Senhor, tem misericórdia, dá um olho só, limpa esse olho só. Lucas, vai lá, 6ª vez. Ele voltou e falou: ó, você vai reparar também não, mas não é jeito. O Márcio, que estava orando comigo, mas o irmão dele, falou assim: olha, até quando, né? Eu falei: até quando? Deixa Deus operar, ué. Lucas, vem cá, vou orar para você a 7ª vez. Não. Vai lá fora, Lucas, volta aqui. Agora, a hora que você voltar, você conta para nós que você está enxergando, viu? Aí ele voltou, foi lá. E aí, Lucas, está enxergando? Ele falou: eu estou enxergando. Glória a Deus. Falei: mas você está enxergando bem, Lucas? Ele falou: eu estou enxergando bem. Falei: eu te perguntei se você está enxergando e falei para você que era para você voltar aqui e falar que você está enxergando. Você está enxergando mesmo ou você está só repetindo o que eu falei? Ele falou: não, eu estou enxergando mesmo. Irmãos, é maravilhoso. Isso que eu estou falando, irmão, é verdade. Cadê a Iracema? Iracema? Pode ficar aí, Iracema, pode ficar aí. Você está com o aparelho no ouvido? Tá? Estou. Você Eu colocou... estava conversando com o irmão
Aí eu não estava ouvindo, eu coloquei. Tá, agora tira ele aí então, vamos lá. Fala o número 4. 4, Fala 2. 8, 2. 12, Não, 2. 2, Fala 7. 7, Fala 4. 4, 3. 2, 2. 8. Não. Escuta primeiro. Você sabia que uma pessoa que não escuta, quando ela escuta, ela não sabe falar o que você está falando? Sabia? Você sabia que um surdo de nascença que nunca ouviu, ele não sabe falar, quando mesmo se ele for curado, ele não sabe, ele nunca ouviu, como é que ele vai falar? Fala Luiz. Fala Luiz. 11, Não, presta atenção aqui. Ou Luiz. Lucas, Não. Presta atenção, não na minha boca, no som. Fecha seus olhos. Fala André. André, Marcos. Marcos, João. Otto, Não, fecha os olhos. Só escuta, repete. João. Fecha os olhos, escuta e repete. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fala, João. João, André. André. André, Jesus. Jesus. Fala alto. Jesus. Amor, Olha para mim. Olha para mim. Você está curado. Fecha os olhos. Fala Rodrigo. Hã? Olha para mim. Você ficou curado agora há pouco. Não ficou? Não é para você usar esse aparelho mais. Você está curado. Fala Lucas. 2, Fala Silas. 6, Silas. 13, Fecha os olhos. Você está querendo adivinhar. Não é para adivinhar, é para ouvir. Fecha os olhos e escuta. Escuta. Está ouvindo minha voz? Você está ouvindo? Então fala Joana. Em voz alta, repete. Joana. Joana, Amém. Pode sentar. Quem aqui conhece a Iracema? Pode sentar, Iracema? Pode sentar. Quem conhece a Iracema aqui? Eu nunca a vi, foi a primeira vez hoje. Mas eu estava conversando com acho que é a irmã dela, a esposa do irmão Dorival. E ela falou, não, ela nunca ouve sem aparelho. E dentro do carro de lá aqui, ela vem repetindo tudo que eu falei. Mas o diabo, ele é mentiroso e pai da mentira. Aí vai e fala para ela, não, você não está curada não. Está curada sim. Um dia eu orei com um homem de 64 anos que era surdo de nascença. E ele passou a ouvir na hora. Só que uma pessoa surda de nascença, que nunca ouviu, não sabe falar nada. Você falar em francês para ela, ela vai falar em francês. Ela está ouvindo em francês. Está entendendo? Então a Iracema precisa de quê? Que as pessoas ensinem ela a falar. Ela vai ouvir e repetir. Se você falar número e ela estiver com os olhos abertos, o que vai acontecer? Tudo que você falar, vai falar número. 7, 8, 9, 12, 13. E às vezes fala direito. Eu falo pra ela assim, fala direito. Quando você fala assim, ela vai falar direitinho. Por que existe fonoaudióloga? Para ir lá para ensinar. Voltar a palavra. Amém? 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 Você sabe como um cego sonha? Qual é o sonho de um cego? Como é que ele vê no sonho? Existem coisas, irmãos, nós precisamos começar a perguntar. Coisas que não se perguntam, não se falam, não se comunicam. Eu queria deixar aqui com os irmãos uma palavra de Deus. Esse desafio é para aqueles que amam a palavra do Senhor. Queria fazer uma oração, você vai ficar sentado aí. Eu quero orar por todos os irmãos. E você, no meio da oração, se você acredita na oração, se você acredita no que Deus vai fazer, queria que os irmãos viessem aqui para tocar baixo, teclado, não, bateria,
baixo e a guitarra. E enquanto os irmãos vêm tocar, eu quero orar. E eu creio que Deus vai fazer milagres aqui enquanto nós estivermos aqui orando. Eu creio que Deus vai fazer milagres na sua casa, na sua família, aonde você trabalha. Eu creio que Deus vai fazer milagre em contas bancárias. Eu creio que Deus vai fazer curas no seu corpo. Caroço vai subir, dor no joelho vai desaparecer. Pessoas que sentiam dor no peito, parecendo que vai infartar, vai ficar curado agora. As veias vão ficar limpas. Pessoas que têm problema de diabetes, vai sumir essa enfermidade. E eu creio que muitos irmãos dos que estão aqui ouvindo vão voltar aqui para dar testemunho acerca disso que está sendo falado aqui nessa noite. Eu creio que Deus vai fazer milagres financeiros. Sabe por quê? Porque a obra de Deus precisa de muitos recursos. Sabe qual é a função de um mordomo? Quem aqui sabe qual a função de um mordomo? Administrar o que é seu senhor e não o que é seu. Amém? Então, se você quiser, quem aqui gostaria de ser mordomo de Cristo aqui? Levanta a mão nessa noite. Amém. Não quero que todo mundo levante, eu quero só que as pessoas que querem mesmo. Porque o apóstolo Paulo, quando foi ter com os irmãos, ele disse assim: quando eu for ter convosco, eu quero vos comunicar algum dom. Quem aqui nessa noite, presta bem atenção, hein? Não sei se você sabe, mas os dons são ferramentas para você trabalhar para Deus. Não vai pedir coisa a Deus achando que é só receber. Aí você pede um machado a Deus, aí você põe o machado lá debaixo da cama, vai resolver alguma coisa. Um machado é para cortar árvore, motosserra para cortar madeira, cegueta para cortar ferro. Quem aqui deseja receber o dom da fé nessa noite? Cuidado, hein? Porque se você pedir, Deus vai dar. Peça e Ele não impropera, não vai impedir que você receba. Os dons de Deus e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus te deu, acabou. Você tem que trabalhar. Você deve fazer a obra do Senhor. O dom da fé. Quem quer receber o dom da fé nessa noite?